Olá! Na aula 7 do nosso curso intermediário de Python, nós falaremos sobre classes e objetos. Classes e objetos são conceitos utilizados na chamada programação orientada a objetos, que é um paradigma de programação muito importante na área da ciência e da computação. Então, basicamente, na aula de hoje falaremos sobre classes e objetos. Classes são a representação de um padrão para a criação de um objeto. E elas permitem, na criação de um objeto, que o seu comportamento possa mudar de acordo com parâmetros que ele recebe. De forma mais simplificada, as classes são uma espécie de modelo que você pode criar para poder criar objetos com comportamentos diferentes a depender dos seus parâmetros. Todo objeto, toda classe geralmente tem atributos, que são internos de cada objeto que eles vão guardar após serem instanciados. Como vocês podem perceber, aqui temos uma classe para representar um carro. Aqui temos um inicializador, ou método construtor, que é aquele que é utilizado quando a classe é instanciada, ou seja, quando o objeto é criado. E temos aqui marca, self.marca, ou seja, marca dessa instância é marca. E o modelo dessa instância é model. E temos um método chamado getInfo, onde, de certa forma, é mostrada a marca e o modelo. Os métodos são essas funções internas que o modelo, essas funções internas que o nosso objeto utiliza. Então, como eu estava dizendo, as classes são um modelo. Elas seriam como se fossem a planta ou uma espécie de diagrama para que se crie carros diferentes. Aqui, modelo de classe para criar carro, onde nós podemos criar carros de diversas cores. Apresentam de forma geral. E quando a classe é instanciada, objetos são aquelas coisas que são geradas a partir da instanciação da classe. Atributos são suas variáveis internas e métodos funções internas. Geralmente, a variável que representa a instância atual de um objeto é chamada self. Quando queremos criar a variável interna, colocamos self.nome da variável. Nesse caso, nós queremos criar um cachorro e ele pode utilizar self.nome igual a nome, self.idade igual a idade, self.raça igual a raça. É muito comum que sejam os mesmos nomes para que o código fique mais simples e legível, ou que sejam variáveis relacionadas. Por exemplo, você passar o raio para uma classe que representa um círculo, e se você tiver um atributo de área, você vai multiplicar por π e vai elevar ao quadrado e vai ter self.área igual a π vezes r elevado a 2. Aqui o nosso cachorro ele tem sua capacidade de latir. Então, os métodos eles representam o que aquela classe ela é capaz de fazer, enquanto os atributos representam o que a classe tem, as características dela. Então, atributos são características e métodos são ações. Nesse exemplo, nós temos o cachorro que pode latir. Então, basicamente, em nosso terminal iria aparecer o nome do nosso cachorro diz au au. O gato, muito semelhantemente, tem o mesmo método construtor do cachorro e, ao invés de dizer au au, ele diz miau. Colocarei ambas para rodar. Por favor, quem quiser falar. Eu acho que é importante também dizer que, em outras linguagens de programação, não é padrão que o self seja chamado de self, e ele pode ser a variável this, ou this, que é basicamente indicação da instância, que pode ser self, this, ou até outros nomes que indiquem que é ele próprio. Então aqui temos um cachorro chamado Totó, que é um poodle de 3 anos, e um gato chamado Onofre, que tem 5 anos e é um persa. Então, Totó pode latir e Onofre pode miar. E se nós quisermos acessar os atributos do nosso objeto, como a idade, nós podemos colocar cachorro.idade. Isso vale para qualquer que tenha sido definido assim. Nós podemos colocar o nome da nossa variável, desde que o self ele indica que é essa instância.
Então aqui o cachorro é o equivalente ao self. Então não tem nenhum problema, podemos acessar a idade, nome, raça. E o mesmo vale para o Noff e o gato. Isso, na verdade, é válido para qualquer objeto que tenha seus atributos, eles podem ser facilmente acessados. Mas em outras linguagens de programação, muitas vezes nós temos atributos públicos e privados. Atributos privados não podem ser acessados fora da classe. Então, para que nós possamos acessar um atributo privado, nós precisamos utilizar o getName. Get é atributo, geralmente. Nós definimos getters e setters. Mesmo que não tenhamos atributos privados, às vezes para alguns projetos grandes pode ser uma boa prática criar um atributo, um getter e um setter para esse atributo. Então aqui nós alteramos a classe cachorro para que ela tenha o setNome, getNome. Percebam aqui que quando o cachorro late pela primeira vez, seu nome é Totó. Então nós printamos aqui utilizando o getNome, o nome do cachorro, que aqui é retornado e concatenado a essa variável. Logo em seguida, o nome do cachorro é setado para Snoopy, e quando utilizamos o getNome, o nome do cachorro passa a ser Snoopy. Percebam que não há nenhuma diferença de se nós fizéssemos isso. Cachorro.nome igual Jorge. E aí vamos printar cachorro.nome. Para Python não há nenhuma diferença, o nome do cachorro agora é Jorge. Mas para outras linguagens de programação pode vir a ser importante entender o que são getters e setters. Dito isso, é muito importante praticar PO, inclusive outras coisas relacionadas a PO, como padrões de projetos, e também testar diferentes linguagens de programação para ver como o PO se comporta e aprender a fazer diagramação. Existem muitas coisas importantes na programação orientada a objetos que podem vir a ser interessantes ser estudadas.